Bom, então agora a gente vai dar início à segunda parte do nosso estudo, que é o estudo da Umbanda. E hoje a gente está iniciando um ciclo novo. Quem vai estar dando esse ciclo agora é o Rafael, a Luciana e a Mariana. E hoje a gente está iniciando, o ciclo já foi passado, né? E agora a gente está retornando sempre com um grupo novo, para a gente ter o quê? Justamente a oportunidade de ter uma abordagem diferente a cada ciclo que se inicia. Além, óbvio, de que a gente sempre busca estar se aprofundando um pouquinho mais dentro do nosso conteúdo. Então, o Rafael e a Lu e a Mari estão debutando hoje, passando para o Rafael, ele se arrumou todinho, tá todo bonitão para a primeira aula. Rafa, é com você, tá? Isso aqui. Eu tenho que ser de terno, hein? Igual como você vai. Tá faltando um terno. Cris, ajuda ele a como é que faz para compartilhar a tela, que ele não sabe. Peraí. Oi, Cris. Eu estava com dificuldade para poder botar o som aqui. Ah, já conseguiu? Já consegui. Depois eu vou ter que compartilhar a tela para os slides. Eu não sei fazer isso direito. Já coloquei para você. Aí embaixo, na barra, tem um compartilhar a tela. É só você clicar ali. Achou? Ah, tá. Beleza. Só um minutinho. Espera aí. Achou? Tá. Acho que sim. Tá. Vamos lá. Vamos começar hoje aqui, como a Cris falou aí, recomeçar o estudo que foi passado pela Marcinha e pelo Eric. Oi? Não, eu vou compartilhar só depois. Gente, Só uma discussão interna aqui. Vamos começar hoje aqui, recomeçar o estudo que foi passado pela Marcinha e pelo Eric no último período, né? Que é sobre a Umbanda baseado na doutrina do Rubens Saraceni. Deixa eu só agora compartilhar aqui os slides. Vê se foi. 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 Deixa esse lado aqui. Bom, o estudo é da doutrina e teologia de Umbanda Sagrada do Rubens Saraceni, e a gente vai falar hoje da origem e conceito de Umbanda. O livro Doutrina e Teologia é esse que está na foto aí, todo mundo está vendo. Né? E o estudo também foi baseado um pouco nesses outros livros, que é o Sete Linhas de Umbanda, que também é do Saraceni, todos do Saraceni, tá? A Doutrina e Teologia de Umbanda, os Arquétipos de Umbanda e o Código de Umbanda. Além desses 4 livros, a gente usou também um pouquinho do material do curso do Cumino, do Umbanda EAD, e os materiais disponibilizados aqui pela tenda, lá no Telegram. Tá? Vamos começar aqui? Só um minutinho. Bota aqui a apresentação de slide. Isso. Aí, final. E só a câmera está desligada. Eu quero desligar. Então, vamos lá. Passando aqui o slide, nós temos aqui, para começar, já que a gente vai falar sobre a doutrina do Rubens Saraceni, a gente preparou aqui um pouquinho sobre quem foi o Rubens Saraceni. Aqui, o Saraceni foi um médium e escritor brasileiro, fundador do Colégio de Tradição de Magia Divina, que se destinava a dar amparo aos magos iniciados nas magias abertas ao plano material e espiritual. O Saraceni fundou a Associação Umbandista Espiritualista do Estado de São Paulo, cujo objetivo é reunir os templos que cultuam a Umbanda Sagrada e os ensinamentos de Rubens Saraceni.
Comandou o Colégio de Umbanda Sagrada Pai Benedito de Aruanda, que oferece formação mediúnica e sacerdotal de Umbanda, bem como sustentação religiosa e magística aos que buscam tais conhecimentos. Inicialmente, Rubens praticava o espiritismo, passando depois a ser umbandista e exercendo sua mediunidade, através da qual, nos seus estudos, por mais de 30 anos, ele escreveu mais de 50 livros, todos psicografados, ditados ou orientados pelos espíritos que o guiaram. Desculpa. Além disso, Rubens ministrou cursos de teologia sagrada, da Umbanda Sagrada, visando uma melhor formação do médium umbandista em relação aos fundamentos da Umbanda. Fumante desde 20 anos de idade, desencarnou em decorrência de enfisema pulmonar em 2015, com 63 anos de idade. Então, essa aí foi só uma apresentaçãozinha de quem foi o Rubens Saraceni, sobre o que a gente está estudando agora, né? Para a gente poder começar a entrar um pouquinho no estudo efetivo. Em primeiro lugar, a gente colocou aqui que estudar Umbanda tem que ser com a cabeça de um umbandista. O que isso quer dizer? Eu, por exemplo, como muitos aí na tenda, a gente vem ou de outras casas, do espiritismo, do catolicismo, ou de outras umbandas, ou de nenhuma, ou de nada. Eu, por exemplo, eu não frequentava, eu era católico, mas não frequentava. Então, muitas pessoas vêm com alguns vícios, alguns conhecimentos, alguns entendimentos de outras religiões e de outras casas, o que, para o estudo da Umbanda, o ideal seria não ficar com esse ranço, vamos dizer assim, com essas ideias anteriores. Nós precisamos, o Comino fala muito isso no curso do Umbanda EAD, que a gente tem que estudar Umbanda com a cabeça de um umbandista. Não adianta a gente pensar o Umbanda e achar que tem que ser batizado na católica, meu filho tem que ser batizado na igreja católica. Ou estudar Umbanda e ter medo do inferno, ter medo do pecado, que é o que a religião católica, por exemplo, sempre prega. Então, nós precisamos aqui abrir a mente para as novidades que a Umbanda traz, que o estudo da teologia da Umbanda traz. E para começar aqui o estudo da Umbanda, nós vamos deixar uma pergunta, que é duas perguntas, na verdade. Umbanda é religião ou seria uma seita? Essa pergunta ela vai ser respondida lá na frente. E para ser respondida, primeiro a gente tem que estudar algumas partes, como, por exemplo, o que é e como nasce uma religião, e o que é uma seita. Nós temos aqui, no dicionário, religião é a crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Isso no dicionário. No curso do Comino, ele traz aqui que São Tomás de Aquino dizia que a religião é religar a Deus, ou seja, é se reaproximar de Deus e dos seus ensinamentos, né? E o Alexandre Comino, ele define religião como a reunião de um grupo de pessoas com a mesma filosofia, doutrina, pensando em Deus, reunindo-se e comungando com Deus e suas forças e com a natureza. Essas duas definições, elas se somam a uns requisitos que Rubens Saraceni traz nos livros dele, que para a criação de uma religião, para o nascimento de uma religião, são necessários uma necessidade real de que essa religião que ela nasça, que falte a afinidade com as religiões existentes e que inexista um meio de se vivenciar a fé em Deus e a religiosidade em todas as religiões que existem. Então, são 3 requisitos que o Saraceni traz para que surja uma nova religião. Aí vem aqui o que é a seita. O dicionário nos traz que seita é uma doutrina que, propagada por um grande número de pessoas, se afasta ou diverge, de certa forma, de outra doutrina principal. No aspecto religioso, é um grupo religioso dissidente que deixa de participar de uma religião por não concordar com suas normas e objetivos. E, popularmente, seria um grupo com uma organização própria, geralmente restrito e fechado, que se une por ideias, ideologias, opiniões e comportamentos semelhantes. O Alexandre Comino, nos seus estudos da Umbanda EAD, ele traz a definição de seita como grupo de pessoas que têm alguma prática que machuca, que fere, que agride a eles ou a outro. Seita define grupos de pessoas fazendo algo que não é ético, algo que não é moral, que não é bacana, que precisa ser escondido.
porque está mentindo, está roubando, enganando, agredindo, fazendo algo que está contra a lei. Então, a gente tem aqui, com essas duas definições aqui do dicionário do Comino, a gente tem, hoje, é esse pensamento. Antigamente, quando você tinha uma religião só, por exemplo, no Brasil, na época desde a colonização até a proclamação da República, nós tínhamos a católica como exclusiva, praticamente. Então, quando você tem uma só religião, alguns grupos dessa religião que vão saindo e vão formando outros pensamentos, eles eram antigamente considerados seita. Hoje em dia, como tem uma pluralidade de religiões, já não tem mais aquela repressão toda, essa ideia começou a ficar diferente, começou a ser essa definição que o Comino traz aqui no estudo. Aí nós temos aqui, para estudar Umbanda e saber se ela é uma religião ou mesmo se é uma seita, é imprescindível se começar pelo momento histórico no qual a Umbanda foi fundada. A gente tem que ver o momento, a época em que a Umbanda foi criada para poder definir se ela é uma religião ou se ela é uma seita. Aí nós temos aqui o ambiente político-social no fim do século XIX e início do século XX. O Brasil, como todo mundo sabe, foi colonizado por Portugal e só desde 1500 ele tinha exploração das mãos de obra indígena, nativa e da negra africana. Os negros vinham da África, os índios já foram encontrados aqui, os negros vieram da África e eram explorados pelos portugueses, o que durou mais de 400 anos. Os negros vindos da África traziam uma grande herança africana, com costumes, cultos aos orixás, principalmente de regiões como Congo, Angola, Guiné, Quito, Cambinda, Conga, Mina, dentre outros. Nesse período histórico também, do fim do século XIX, início do século XX, foi fundado o primeiro centro espírita do Brasil, em Salvador, em 1865. Esses centros espíritas, principalmente nessa época, antes da proclamação da República, eles também eram bastante reprimidos ainda pelo regime que vigorava no país na época. Era um país católico, praticamente exclusivamente católico, que reprimia todas as outras religiões, mas principalmente os cultos africanos. Por isso era necessário o sincretismo. Aí eu vou passar aqui para o próximo slide, para falar um pouquinho do sincretismo. O sincretismo é a incorporação de um ritual, ideia, organização, símbolos ou objetos originários de outros povos ou religiões. Então, como na época tinha muita repressão aos cultos afros, os escravos vindos da África, eles traziam com eles toda aquela herança ali cultural e os cultos que eram duramente reprimidos pelos senhores de engenho, pelos seus donos na época, né? E isso fez com que a maioria deles tivesse que recorrer... Só um minutinho, gente. Vocês estão me ouvindo? Porque está constando que a internet está caindo aqui. Falhou a conexão Está aí. rateando. Estamos te ouvindo mal, Rafa. Alô? Rafa, agora Vocês normalizou. ouviram até onde? Para eu poder... Peraí. Eu estou vendo que a internet está meio ruim. Vocês ouviram até onde? Para eu poder... mas vocês chegaram a ouvir até onde direito? Oi? O último slide. Oi, está me ouvindo? Aqui eu escutei tudo. A única Isso. coisa é que você parecia bêbado na hora de falar, só isso. Só um minutinho. Isso é normal, tô nervoso. Deixa eu ver aqui, peraí. Rafael, acontecia direto nos dias que eu dava, que era minha aula, lembra? Que eu ficava desesperada que a minha internet caía, a imagem não entrava, faz parte. Pensa pelo lado bom, Davi não está atrás da sua tela fazendo careta. Estou tentando aqui regularizar, peraí. Vai daí. Peraí que eu acho que está compartilhada a tela, que eu estou perdido aqui. Tá, o que está Tá compartilhado.
A tela que está aparecendo é ambiente, agora pulou para voltou para sincretismo. Vai para seguida da outra, Cris. Agora foi para o último. Caraca, tá caindo tudo. Rafa, está ouvindo a gente? Rafa? Acho que agora caiu mesmo. Eu acho que Lu foi ajudá-lo. Lu? Ele caiu. Caiu. É porque Bom. ele está dando aula lá em cima e às vezes o sinal de lá não pega. Aí ele vai, acho que vai tentar entrar pelo celular, pelo sinal do celular, já está entrando. Tá. Gente, então, enquanto isso... Aí, voltou. Rafa? Ui, agora eu acho que voltou. Só pelo celular aqui mesmo, gente. Deixa eu tentar compartilhar de novo a tela. Espera aí. Acho que agora vai. Foi? Foi. Eu vou voltar lá Aparecendo naquele slide. Sincretismo que você parou. Lá naquele slide. Bom, voltando aqui ao raciocínio. Agora está ouvindo bem, gente? Sim. Tá. Só coloca lá no modo de apresentação para ficar melhor. Apresentação de slides. Sim? Isso. Show. Beleza. Desculpa, gente, pela falta de habilidade na informática. Vamos voltar aqui. Então, na época, no fim do século XIX, início do século XX, as outras religiões, principalmente a católica, bom, voltei aqui o slide. Nós tínhamos um ambiente de muita repressão a todas as religiões, principalmente os cultos africanos, né? E isso trouxe a necessidade do sincretismo. Aí a gente passa aqui para o próximo slide, depois a gente volta lá. O sincretismo é a incorporação de um ritual, ideia, organização, símbolos ou objetos originários de outros povos e ou religiões. Então, na época, tinha muita repressão aos cultos afros, e isso fazia com que os escravos vindos da África eles começassem a sincretizar os orixás africanos com os santos católicos para poder fazer os seus rituais, seus cantos com mais liberdade um pouco. Nós temos aqui, como exemplos de sincretismo dos orixás com os santos católicos, nós temos, por exemplo, Oxalá com Jesus Cristo, nós temos Oxum com Nossa Senhora da Conceição, Logunã com Santa Clara, Ogum com São Jorge, Xangô com São Pedro, dentre outros sincretismos com santos católicos que eram praticados, eram utilizados na época pelos escravos para poder fugir dessa repressão do regime político que tinha na época. Além dessa questão dos escravos e tal, o sincretismo foi muito importante para a facilitação, a adaptação de pessoas e de outras religiões à Umbanda. Eu, como católico, por exemplo, facilitou muito para mim chegar na Umbanda e ver aquele altar lá com a imagem de Jesus Cristo, de Oxalá Jesus Cristo na frente. Isso dá uma tranquilidade maior a quem está chegando, e a gente chega com várias ideias do que seria o espiritismo, do que seria a Umbanda,
E isso aí ajuda muito a gente nessa adaptação. Né? Voltando no slide anterior, nós temos aqui, nesse período também, a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, que deram uma base, uma tranquilidade maior para os cultos africanos e até mesmo para depois do surgimento da Umbanda, que a gente vai ver mais à frente. Isso não significou, na verdade, o fim da repressão aos cultos africanos, mas não significou o fim do preconceito que tinham com essas religiões. Até mesmo o espiritismo, ele, como a gente vai ver mais adiante também, ele tinha um grande preconceito com determinadas linhas. Dé, desbloqueia fecha seu áudio. Oh, desculpa. Aí, com o fim da República e com o fim da escravatura, o sincretismo continua necessário para aquela questão de adaptação das pessoas às outras religiões, como a Umbanda, mas ele fica muito mais fácil, muito mais simples você poder cultuar os orixás, ter todo um trabalho com as linhas africanas. Naquele período, durante no século XIX inteiro, início do século XX, nós já tínhamos o que era chamado, ainda é chamado de linhas de trabalho abertas. Já existiam incorporações de pretos velhos e caboclos antes da Umbanda. O próprio Saraceni, no livro Código de Umbanda, ele diz num trecho assim: com o tempo, os próprios orixás ancestrais estimularam o surgimento de uma linha aberta de trabalhos espirituais, na qual espíritos que se identificavam como caboclos, pretos velhos, crianças e exus deram início à linha de Umbanda. Então, nós temos aí que a repressão por parte do governo foi mais forte até a proclamação da República, e o preconceito por parte do espiritismo kardecista prosseguiu, já que eles não aceitavam essas incorporações de pretos velhos, caboclos, que, como a gente vai ver na história do Zélio de Moraes. Nesse ponto aqui, Zélio de Moraes, era um jovem de 17 anos de idade, Zélio Fernandino de Moraes, 17 anos de idade, de família católica de São Gonçalo, aqui no Rio. Zélio passava por muitos problemas de saúde. A família dele dizia que ele tinha ataques, ele acordava à noite falando em línguas diferentes, chegou a ser, por causa desses ataques, desses problemas, levados pela família. Gente, desculpa, tá constando de novo a conexão ruim aqui. Tá? Vocês estão ouvindo? Estamos te ouvindo mal, Rafa. Alô? Agora quando ele falou alô, que eu ouvi, porque eu não estava ouvindo. Vou tentar seguir aqui, vamos lá. Tá muito ruim. Deixa eu descer, gente. Só me dá 2 minutinhos para eu descer, para tentar ver se a internet pega melhor. Enquanto o Rafael está descendo, o que é muito importante nesse conteúdo que o Rafa deu até agora é a gente se situar em que momento que a Umbanda ela surge efetivamente para a gente. E aí a gente vai compreender uma série de coisas que aconteceram e ainda acontecem relacionadas ao preconceito, relacionadas à forma discriminatória como a Umbanda é vista. A gente entender que a Umbanda ela surge num período em que o Brasil ele estava saindo de uma fase de escravidão, e aí nesse momento em que aqueles negros que eram escravos, subjugados, que cultuavam os orixás, né? É nesse momento em que essa nova religião surge, e ela surge trazendo para a gente o quê? Preto velho falando na reunião? Como que pode? Um escravo? O que esse escravo tem para falar para a gente? O que esse índio, esse caboclo, ele tem para falar para a gente?
Então, a gente precisa se situar no tempo para a gente compreender a forma como a Umbanda é enxergada, como ela é recebida. E aí agora Rafael vai falar sobre como que o Zélio ele entra na história da Umbanda, e ele vai estar colocando para a gente, até para vocês entenderem o porquê de que a Umbanda ela foi recebida dessa forma pela Federação Espírita. Oi, gente, acho que voltou aqui agora. Acho que pega direitinho. Davi, por favor, vai para lá. Tá. Vamos lá. Como a Cris falou, a gente vai entrar agora na história do Zélio de Moraes com relação à Umbanda. Como eu estava falando, Zélio de Moraes, ele era um jovem de 17 anos, de família católica de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Ele passava por muitos problemas de saúde. Ele tinha o que a família dele chamava de ataques, né? Acordava de madrugada, acordava falando em línguas esquisitas. E isso para uma família, você imagina uma família católica do início do século XX, ver o seu filho, 17 anos de idade, passar por essas situações. Eles levaram o Zélio para o hospício, onde ele foi examinado e verificaram que ele não tinha nada, nenhum problema mental, nenhuma questão psiquiátrica. Ele passou, aí foi direcionado à Igreja Católica. Os padres tentaram um exorcismo com ele 3 vezes e também chegaram à conclusão de que ele não tinha nada de endemoniado, como chamavam na época, né? Os pais achavam que ele estava endemoniado e levaram para a Igreja Católica. E os padres constataram que não tinha nada de demônio, nada a ser exorcizado. Depois disso, os ataques continuaram. Ele passou por uma benzedeira que até estava incorporada por um preto velho, e que também só disse para ele, virou para ele e disse que ele tinha uma missão muito importante. Mas não disse que missão, não entrou em detalhes. E Zélio saiu de lá e continuou sofrendo com os ataques, com os problemas que ele tinha, né? Até que a família dele procurou um parente que era espírita, e esse parente levou ele até a Federação Espírita de Niterói, isso em 15 de novembro de 1908. Só para lembrar o que a gente falou antes aí, o espiritismo da época, kardecista, era muito elitista, né? Então, um jovem católico, para ser levado até um centro espírita, era uma coisa só no desespero mesmo que a família fazia, como eles fizeram com Zélio naquele momento. Zélio chegou na Federação Espírita de Niterói, tinha a mesa mediúnica, ele entrou, quando se sentou à mesa mediúnica, ele disse que faltava naquele local uma flor. E foi até o quintal da Federação Espírita, buscou uma flor, colocou em cima da mesa. Os participantes da mesa mediúnica acharam estranho, mas seguiram com a sessão. Essa questão da flor, achei interessante, porque o Comino, no estudo dele, ele diz que essa flor ela simboliza a própria Umbanda, que a flor seria a Umbanda. E em um vídeo, o Alain Barbieri, ele já fala diferente. E para mim faz até um pouco mais de sentido, depois a Cris pode até se manifestar sobre o assunto. Para o Alain Barbieri, aquela flor ali simbolizaria a primeira oferenda da Umbanda. Então ficaram esses 2 posicionamentos contra aquela flor, mas independente de qualquer um dos posicionamentos, o simples fato de um jovem de 17 anos chegar num centro espírita, numa casa espírita que ele nunca conheceu, nunca estudou, nunca teve nenhuma ideia do que se tratava ali, e dizer que falta uma flor naquela mesa, já nos traz a ideia, pelo menos para mim, de que naquele momento ele estava sendo intuído já por um espírito, que no final das contas vai ser o caboclo das 7 encruzilhadas, como a gente vai ver. Aí a gente tem aqui que as incorporações de pretos velhos e caboclos já existiam, não foi nenhuma novidade, e naquele momento ali, quando começa a sessão espírita, dentre os membros espíritas, começam incorporações de pretos velhos e caboclos. Como a gente falou, as incorporações dessas entidades, desses espíritos, eram muito reprimidas na época, e havia muito preconceito
por parte dos espíritas, que consideravam esses espíritos inferiores e não teriam condições de se manifestar nas reuniões espíritas. Então, houve uma repressão grande pelo a expulsar todos os pretos velhos e caboclos que iam incorporando os médiuns, até que em determinado momento... Até que em determinado... Peraí. Não está passando para os outros lados. Até que Zélio de Moraes incorpora o caboclo das 7 encruzilhadas. Incorporado o caboclo das 7 encruzilhadas, o caboclo vira e pergunta: por que é que expulsam esses humildes? Essa pergunta pegou todos de surpresa. O chefe da sessão ele vira para o Zé. Cris, você está sem áudio. Você está chamando o Rafael, né? Você está lendo meus lábios, Marcinha? Sim, só estou de olho em você. Então, deixa eu aproveitar o que ele falou sobre a questão da flor. Eu acho que também está certo, assim como a interpretação que o Alexandre Comino dá, de que ali ele está falando da flor como o que estava simbolizando essa nova religião que surgia pela delicadeza, também é essa relação, como o Barbieri fala, que é uma primeira oferenda da Umbanda, né? A gente pode interpretar ali simbolicamente também como um primeiro símbolo dessa relação que se inicia de contato com a natureza. Aí eu falo assim que é infinito o número de possibilidades que a gente pode chegar a interpretar com essa simbologia da espiritualidade relacionada à rosa ali no momento, né? Que o caboclo pega a rosa e fala que essa rosa, ela que representa, está faltando uma rosa aqui, está faltando uma flor. Né? E eles interpretam como sendo a Umbanda que vem surgindo. Né? Aí, o Barbieri interpreta como a primeira oferenda da Umbanda. Aí, vamos lá. É tudo figurado, né? A gente tem que chegar perto do caboclo das 7 encruzilhadas e perguntar. Mas eu acho que todas as formas de você estar interpretando algo que é simbólico dentro daquilo que a gente aprende da doutrina vai estar sempre sendo válido, né? Isso que esse momento que o Rafael está falando, que é o momento que o Zélio é levado na Federação Espírita, é um momento chave para a gente. Porque no momento em que aqueles caboclos e pretos velhos começam a incorporar na mesa mediúnica, eles começam a ser doutrinados pelos médiuns que estavam ali presentes, como se eles fossem espíritos que não pudessem estar ali, espíritos sem conhecimento. Por quê? Porque eles eram espíritos de pretos velhos, negros escravos, né? E índios caboclos. Então, como que aqueles humildes poderiam estar ali falando para eles numa mesa em que só chegava quem? Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides Barçanufo, e vai por aí afora, só nomes de elevado padrão cultural. Então, como que um escravo pode ter algo a acrescentar, né? Rafael voltou. Tá aí, Rafa? Rafa? Oi. Tô tentando agora compartilhar novamente aqui, porque caiu tudo. Tá.
Então, aí nesse momento que o Rafael está falando, aí, voltou. Vamos ver se agora vai. Vocês ouviram até onde, gente? Eu estava falando aqui, depois de um tempão, a Luciana falou que ninguém está ouvindo nada. Rafael, pode continuar daqui. Por que é que expulsam esses humildes? Ah, tá. Então ele diz, por que é que expulsam esses humildes? Aí quando ele fala isso, o chefe da seção mediúnica, da seção espírita, pergunta a ele, quem você é? Aí ele diz, me chame Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Naquele momento, quando ele diz isso, um vidente que estava presente à sessão, ele vê que a imagem que o Zélio tinha, que o Caboclo tinha, era de uma pessoa com vestes clericais, e não de um caboclo, não de um índio. Então ele pergunta, mas por que você está com vestes clericais se você se denomina um caboclo? E ele explica que aquele ali é o Frei Gabriel de Malagrida, que foi um padre europeu, filósofo, doutor, estudioso, que foi morto na Santa Inquisição por ter previsto o terremoto de Lisboa. E ainda diz, o Caboclo ainda diz que aquilo ali foi uma das encarnações dele e que o espírito ele é o espírito e ele aparece da forma como ele quer. Depois disso, o Caboclo das Sete Encruzilhadas informa que no dia seguinte, na casa de Zélio de Moraes, lá em São Gonçalo, seria iniciada uma nova religião que seria aberta para todos os espíritos que quisessem comparecer, todas as pessoas e todos os espíritos que quisessem comparecer, que não haveria mais aquela repressão e aquele preconceito que foi visto nessa sessão espírita. Essa aí é a casa, a tenda espírita Nossa Senhora de Piedade, que é fundada então por Zélio de Moraes no dia 16 de novembro de 1908. E essa aqui, em 1950, é a cabana de Pai Antônio, fundada também por Zélio de Moraes, que é localizada lá em Cachoeiras de Macacu, no estado do Rio de Janeiro, que dizem que ainda funciona, eu não sei se é verdade, e inclusive terça-feira eu vou passar por ali, de repente eu vou até procurar, para ver se realmente funciona, se dá para a gente ver. Aí a gente volta, depois dessa história do Zélio de Moraes, a gente volta para aquela pergunta lá no início, se a Umbanda é religião. Aí a gente traz aqui novamente os requisitos que o Saraceni disse lá no slide anterior, lá na frente, que era a necessidade real de que sinais são religião, a falta de afinidade com as religiões existentes e a inexistência de um meio de se vivenciar a fé em Deus e a religiosidade. São os 3 requisitos que o Saraceni traz para a gente. Como visto no estudo, quando da fundação da Umbanda, espíritos de pretos velhos, caboclos, etc., estavam sendo segregados das seções espíritas por serem considerados inferiores. As religiões existentes, por exemplo, o espiritismo, o candomblé e o catolicismo, não permitiam a incorporação de tais espíritos para consulta através de guias. A Umbanda é constituída de pessoas que têm a mesma doutrina e estabeleceram um ritual que é seguido num templo, o qual possui um altar e um dirigente. Ou seja, a Umbanda possui todos os requisitos trazidos por Saraceni e todas as características acrescentadas por Alexandre Comino lá atrás, quando falamos nos primeiros slides lá atrás. Então, a Umbanda é, sim, uma religião. Não é uma seita, logicamente, e é, sim, uma religião que tem todos os requisitos e as características de uma religião. Aí nós temos aqui a religião de Umbanda. Quando foi fundada a Umbanda, o Zélio de Moraes, ele trabalhava com o Caboclo das Sete Encruzilhadas e depois com o Pai Antônio, que era o preto velho que acompanhou o Zélio até o final da vida dele. O Caboclo das Sete Encruzilhadas e o Pai Antônio, eles trouxeram os rituais e fundamentos da Umbanda. O Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe a padronização dos rituais e sessões de Umbanda, e o preto velho Pai Antônio, já tá ruim de novo, não tá? Tá bom? E o preto velho Pai Antônio trouxe o uso de castigas e guias e o culto aos orixás. E com essa padronização da Umbanda vieram os fundamentos, que são humildade, caridade, o uso da roupa branca e os atendimentos gratuitos aos consulentes.
Só uma curiosidade aqui, antes de continuar, o Dia Nacional da Umbanda. Depois de mais de 100 anos da criação da Umbanda, em 1912, foi sancionada a Lei Federal 12.644, que instituiu 15 de novembro como Dia Nacional da Umbanda. Então, além de ser uma religião, ela foi reconhecida pelo governo e tem um dia nacional dela em 15 de novembro, que foi a data que o Zélio compareceu naquela sessão espírita lá atrás. Aí nós trazemos aqui agora o ritual básico da Umbanda Sagrada. Aqui que nós temos como ritual de Umbanda. O ritual básico de todas as Umbandas traz o momento de se fazer a oração, o momento de incorporar, de dar consulta e de terminar a gira. Em regra, um ritual de Umbanda começa com uma oração, passa pela defumação, se bate a cabeça, louva-se os guias-chefes da casa, chama-se a linha de trabalho do dia, procedem-se os atendimentos a todos os consulentes, canta-se para os espíritos subirem, canta-se para encerrar a gira. As pessoas do ritual de Umbanda, elas se reúnem no mesmo espaço, que é a tenda, cultuam os orixás africanos, todos os orixás, praticam a caridade através de seus espíritos guias. Esses espíritos guias, eles dão consultas, fazem esclarecimentos, quebram demandas e obsessões, dão ensinamentos doutrinários, desenvolvem mediunidades. Então, todo esse ritual, ele é comum, teoricamente comum a todas as umbandas. Né? Tendo esse ritual, e todo esse estudo e todo esse ritual, a gente começa a poder diferenciar a Umbanda do Candomblé. Nós temos algumas semelhanças entre as duas religiões. As duas compartilham a mesma matriz africana, as duas cultuam os orixás, as duas são monoteístas e as duas continuam até hoje lutando contra preconceitos. E as diferenças, são muitas entre as religiões, é que a Umbanda tem origem brasileira, com influência de cultos africanos, além de outros cultos, e o Candomblé tem origem africana. Outra diferença é que na Umbanda nós temos consultas através de espíritos guias, consultas com pretos velhos, com caboclos, com crianças, etc. Enquanto no Candomblé não há consulta. No Candomblé só há incorporação e se joga búzios para poder, nas consultas, entre aspas, que são realizadas. Na Umbanda não há sacrifício de animais. As oferendas de Umbanda são com velas, frutos, flores e alguns outros alimentos. Enquanto isso, no Candomblé tem o sacrifício de animais para assentamento de orixás. Na Umbanda nós temos atendimentos gratuitos, enquanto no Candomblé há cobrança por atendimentos e trabalhos que lá são realizados. Quanto essa última questão da cobrança de atendimentos gratuitos, nós temos que fazer uma diferença aqui do que seriam as cobranças aos consulentes, que é praticada no Candomblé para a realização dos trabalhos, e o recebimento de doações, o pedido de doações e o recebimento de doações. Então, nós temos aqui que o caráter caritativo da Umbanda não é ofendido se ocorrer pedidos de contribuição espontânea, doação, por parte dos dirigentes aos médiuns e as pessoas que frequentam os templos no sentido de manutenção das instalações, realização de eventos religiosos e assistência aos mais necessitados. Então, até o que a gente faz lá na tenda de pedir que quem possa fazer doações e contribuir com materiais, com esparadrapo, com os materiais que a gente usa, com velas. Então, nada disso ofende ou retira o caráter caritativo, gratuito dos atendimentos na Umbanda. Além da diferença com o Candomblé, nós temos uma diferença entre Umbanda e o espiritismo kardecista e o kardecismo. Assim como no Candomblé, as duas têm semelhanças também. A Umbanda se baseia muito na doutrina kardecista, né? Vários livros de kardecistas são utilizados pela Umbanda. Ambas as religiões são espiritualistas e aceitam a reencarnação. As duas cultuam o único Deus. E nas duas há trabalhos mediúnicos. Nas diferenças, nós temos que na Umbanda a incorporação de guias aos médiuns para consultas e atendimentos.
Cris, acho que a conexão do Rafa caiu de novo. Depois caiu de novo. Ai, voltou, Rafa. Mas a gente não tá vendo sua tela. Ainda tá ruim? Nós não estamos vendo sua tela agora. Eu tô vendo a tela, Marcinha. Então tá. Caiu. Caiu, gente. Ele está tentando conectar de novo. Só para dar uma observação sobre esse ponto que ele está falando, a gente dividiu um pouquinho alguns temas sobre Umbanda. Então, hoje ele está falando um pouco da origem da Umbanda, conceitos, né, conceitos fundamentais. E aí, essas diferenças entre outras religiões, vai vir ainda um tópico falando sobre as Umbandas, tá? E aí a gente vai entrar um pouquinho na diferença entre a Umbanda e outras religiões. E é isso que ele está dando uma pincelada agora sobre kardecismo, sobre candomblé, sobre até outras religiões. A gente vai falar um pouquinho mais aprofundado nas próximas aulas, tá? Então, ele vai dar só essa visão geral sobre o que as diferenças básicas, mas depois a gente vai entrar num tópico aí para dar uns detalhes maiores aí sobre essas diferenças, tá? Deixa eu só ver se ajudar ele, se a conexão vai funcionar lá. Cris, fica aí. Rafa, você está congelado? Não, Acho que- tô aqui. Você está congelado. Rafa tinha que ir para onde a Luciana tá. O sinal de luz tá bem melhor. Eu acho que agora ele caiu de novo. Ah, não, tá ali. Vê se voltou. Agora acho que vai, cara. Vamos ver. Botou. Rafa, fica com Luciana, Rafa. Tu tá na Não, cama, a questão tá é na cama. eu tirei a conexão, botei no meu celular. A minha conexão tá no meu celular. Agora acho que vai. Eu tô no celular dele. Luciana tá na cama é difícil. Vamos lá. Vai dar certo. Compartilhar de novo aqui. Até aqui vocês foram? Vocês ouviram? Sim, Até essa diferença? sim. Vamos lá. Nós falamos aqui das semelhanças da Umbanda e do kardecismo e vamos passar para as diferenças. Vou voltar aqui às diferenças novamente. Na Umbanda, né, há incorporação de guias nos médios para consultas e atendimentos, o que não acontece no kardecismo, onde não há incorporação de espíritos aos médios para consultas. Na Umbanda, a Umbanda nasce como religião, com rituais. Já no Espiritismo, Kardec dizia, inclusive, que não seria uma religião, mas sim uma doutrina filosófica e moral, pois não teria ritual. Isso aqui, na minha opinião, até tem ritual, mas a gente coloca como diferença, a princípio, essa situação. Na Umbanda, são cultuados orixás, enquanto no kardecismo não existe esse culto aos orixás. Na Umbanda, permite imagens católicas em seus altares, no Gongá. No kardecismo, não há imagens católicas em regra. Basicamente, não teriam imagens. Pode ser até que um ou outro tenha, mas a regra seria não ter. Na Umbanda, há uso de elementos e sinais magísticos em seus rituais. E no kardecismo, como eles dizem não ter rituais, muito menos o uso de elementos e sinais magísticos. Então, essas seriam as diferenças entre as duas religiões. Como a gente disse lá atrás, nós temos uma grande utilização da doutrina kardecista na Umbanda. E nós temos 5 livros que são muito importantes, que todo mundo deveria ler. Eu coloquei ali, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, que todo espírito, todo umbandista deveria ler. Então, são os 5 principais livros aí que vêm do Espiritismo e são utilizados pela gente na Umbanda. E aqui, para finalizar,
a gente chega, depois do que a gente falou, a gente chega num conceito de Umbanda, né? Em seu livro, Saraceni, ele conceitua Umbanda como uma religião espiritualista e magista baseada no culto às divindades e em trabalhos espirituais, na qual se cultua a Deus como o princípio de todas as coisas. Em outro livro, no Código de Umbanda, Saraceni afirma que a Umbanda, enquanto religião, é nova e é brasileira. Está fundamentada nos orixás africanos trazidos pelos nossos irmãos negros, assim como os rituais aqui praticados pelos pajés indígenas. Eu aqui até conversei, pedi autorização a Cris, eu fiz aqui pedindo licença ao Rubens, misturando as ideias e acrescentando informações deste estudo. Eu conceituaria a Umbanda, tal como praticada na tenda espírita cristã, como uma religião espiritualista e magista brasileira, baseada no culto a Deus e aos orixás, possuindo como fundamentos a humildade, a caridade e o evangelho cristão, e tendo como finalidade a prática de trabalhos espirituais realizados em um espaço, que é a tenda, pelos espíritos, que são os guias, integrando o ser às hierarquias divinas, acelerando a sua evolução através de ensinamentos doutrinários mediúnicos, religiosos e espiritualistas, sincretizados de outras religiões e cultos trazidos pelos povos ancestrais indígenas e negros africanos. Então, esse aqui seria como a Cris falou mais cedo, seria um conceito mais ou menos do que a gente pratica na tenda espírita cristã, não necessariamente um conceito de todas as umbandas, de todas as tendas, todas as casas. Aqui a gente finaliza, e eu deixo só que vai ser falado nas próximas aulas, que as religiões e cultos que influenciaram a Umbanda, mas não são Umbanda, que seriam o xamanismo, os cultos de nação africanos, o kardecismo de mesa, a magia, a macumba carioca, o catimbó, a cabula, dentre outros. E nas próximas aulas aí a Mari ou a Lu vão esmiuçar mais essas religiões, esses cultos aí para a gente. E é isso. A gente encerra por aqui, que até aqui a internet nos autorizou. E agora passo a palavra para a Cris aí novamente. Oi? Cris? Você tem que ligar o áudio, Cris. A gente está fazendo leitura labial. Rafa, encerra o compartilhamento da sua tela. Espera aí. Ele contava, ele esperou. Bom, pessoal, então... Oi? Foi. Rafael, hoje ele trouxe para a gente todo esse contexto histórico em que a Umbanda começa, né? A história do Zélio. É legal falar que aquela casa que Rafael mostrou, onde foi a casa que foi iniciada a Umbanda do Zélio, hoje é o Museu da Umbanda em São Gonçalo. Ele já existe. Foi transformado no museu e é bem bacana. É chamado de Marco Zero da Umbanda. E é muito legal. É muito importante também falar que a Umbanda, a gente considera como início da Umbanda a participação do Zélio, porque o Zélio vem trazendo esse formato e ele formata a religião de Umbanda nos moldes que a gente conhece, parecidos, né? Antes do Zélio, já existia a incorporação de caboclos, a incorporação de pretos velhos, só que na chegada do Zélio é que a religião ela é organizada, como a religião de Umbanda. Então, tanto que tem até um estudo que uma médium nossa colocou no nosso grupo no passado, e eu vou disponibilizar no grupo lá da gente, em que fala justamente sobre esse início das manifestações dos caboclos e pretos velhos que antecedem ao Zélio. Então, hoje, inclusive, vocês vão ver muitos vídeos na internet
que tentam quebrar essa imagem do Zélio, alegando que isso é uma forma poetizada de se iniciar a Umbanda, que não foi bem assim, que a Umbanda ela já existia. E aí a gente vai entrar numa série de discussões, né, que eu prefiro até nem entrar agora nesse momento, mas o que é importante para a gente? A gente saber que a comunicação de pretos velhos e caboclos já existia. A Umbanda, ela já existia não como uma religião, mas como algo que não era entendido ainda. Não era candomblé, não eram aqueles cultos africanos, e era algo novo que estava surgindo. Então, o Zélio, ele chega e fala, é uma religião nova, e ele dá um formato a essa religião. E é dessa forma que a gente, na tenda, compreende o início da Umbanda. A gente vai encontrar outros autores, como, por exemplo, o Rivas Neto, que ele fala que a Umbanda vai surgir lá na Lemúria. Ela vem do povo Atlantes, e aí ele vai dando vários exemplos, vários textos, é bem interessante até, mas a gente, na tenda, a gente adota o princípio da Umbanda do Zélio de Moraes, porque a gente adota a doutrina, a prática da Umbanda através do Rubens Saraceni, que ele vem mais à frente do Zélio, né? O Rubens Saraceni, ele morreu tem pouco tempo, né? Não tem tanto tempo assim, mas o Rubens é que vem compilar, ele vem trazer para a gente uma gênese, uma teogonia de Umbanda, que até então nunca existiu. Então, por isso que a gente adota o livro do Zélio, do Rubens Saraceni como princípio de estudo. É a única fonte? Não. A gente tem vários autores, conforme eu falei, Rivas Neto, a gente tem o Norberto, que vem falando da Umbanda pelo ponto de vista do Ramatiz. Então, existem várias vertentes de vários pensamentos. Mas esse conteúdo, o Rafael, a Lu e a Mari, eles vão aprofundar mais à frente, quando a gente vai falar de Umbanda e Umbandais. E mais à frente, sobre o que não é Umbanda, que são 2 módulos que a gente vai estar estudando. E aí a gente vai estar aprofundando em todo esse conteúdo que o Rafa falou agora. O que é Umbanda e o que não é Umbanda. E dentro da Umbanda, as Umbandas. O que são Umbanda e Umbandas? O Rafael deu uma pincelada sobre isso. Seria o quê? Você tem, por exemplo, Igreja Católica. A gente tem a Igreja Católica Ortodoxa, a gente tem a Igreja Católica Romana, a gente tem hoje a Carismática, tudo é católica. Mas dentro da própria religião existem vertentes. A Igreja Evangélica, você tem a Igreja Evangélica Pentecostal, você tem a Igreja Evangélica Batista, você tem a Igreja Evangélica Assembleia, né? E vai por aí afora. Adventista do Sétimo Dia, tudo vem do luteranismo, né? Mas são vertentes. Assim acontece com a Umbanda. Você tem a Umbanda, que tem uma influência do espiritismo, você tem uma Umbanda que tem uma influência do esoterismo, você tem uma Umbanda que tem uma influência do candomblé, você tem uma Umbanda que tem influência da Umbanda de caboclo e vai por aí afora. Assim como você tem uma Umbanda que tem influência de várias outras coisas, como a nossa, por exemplo. A nossa Umbanda, que até esse texto que o Rafael fecha, que ele fez uma definição da Umbanda da TEC, né? Que foi linda, até falei para ele, achei muito bonito, que ela vem mostrando o quê? A Umbanda da TEC, que ela é um pouco espírita e ela é um pouco esotérica, né? E é um pouco da Umbanda de Candomblé. Ela tem um pouquinho de tudo, né? Então, essa é a beleza da Umbanda, essa capacidade que a gente tem de estar aberto, de ser não é uma religião fechada, ela é uma religião que ela permite essa elasticidade o tempo inteiro, em que a gente pode estar bebendo a água daquilo que está dentro dessa filosofia linda que é a de Umbanda, que é essa relação que a gente tem com o espírito e com os elementos naturais, né? E agora eu vou falar da TEC. A TEC é uma casa
que ela tem a doutrina espírita como uma base de entendimento sobre a organização do plano espiritual, do que é o espírito, a mecânica da comunicação mediúnica, a mecânica da mediunidade, e a gente tem a doutrina e teologia da Umbanda do Rubens Saraceni, que vem trazer para a gente essa organização da Umbanda. Mais à frente a gente vai estudar também qual o ponto de vista da Umbanda sobre a origem do ser humano, né, do nosso espírito, o que são os orixás, como é essa organização, como é essa relação com os orixás. Orixás, eles são humanos, né? Em Ansan brigou com Xangô, é assim que a gente enxerga. Então, esses são estudos que a gente vai ver mais à frente. E aí, por isso que a gente adota a teologia de Umbanda, que ele vem desmistificar todo esse conhecimento e organiza todo esse entendimento. O mais importante é a gente lembrar que o objetivo desse estudo, ele não é a gente provar quem é certo e quem é errado. Não existe certo e errado. Existe um ponto de vista, né, em que a gente começa a perceber com um novo olhar todos esses segmentos dentro da própria Umbanda e das outras religiões. Umbanda e umbandas, assim como Umbanda, Candomblé e outros segmentos, não tem certo e errado. Cada um, dentro do seu segmento, ele tem a sua forma de entender, ele tem a sua forma de seguir a religião, e tudo bem. Todos estão certos, né? Tudo no seu tempo, tudo na forma como eu me sinto bem. Então, eu acho que a beleza, isso o Espiritismo traz para a gente esse entendimento. A forma como eu encaro as religiões. Eu hoje tenho um autor espírita que chama Leon Denis, que ele fala assim como a gente tem roupas, eu, por exemplo, eu visto 42. Se alguém rir, vai para o expurgo. Eu visto 42. A Marcinha veste 50. Eu vou rir para ir para o expurgo. A Marcinha veste 50. 34. Então, assim como para cada corpo existe um tamanho de roupa, assim existem as religiões. Elas vão se adequar à necessidade do meu espírito nesse momento. Eu sou Umbanda, eu sou espírita. Porque é aqui que eu me sinto bem. Eu vou ser sempre assim? Não sei. Né? Assim como a gente não tem pessoas que começam numa religião e daqui a pouco entram para outra. Por quê? É o momento de cada um. É a forma, é aquele momento do espírito. É como eu me encontro, é a necessidade do meu espírito nesse momento. E está tudo bem, não tem certo e errado. O certo é a forma como eu me relaciono com a minha espiritualidade. Esse é o certo. Seja na Umbanda ou nas Umbandas, seja no Candomblé, seja no budismo, seja na maçonaria, seja onde você quiser. Então, esse estudo não é para você ingressar nele com aqueles conceitos de que o certo é eu fazer camarinha na Umbanda. O certo é eu ter santos, os orixás, em imagens negras africanas no meu altar. Porque o orixá, ele é negro africano. Porque eu, como espírito, eu não posso ter imagem. Então, tudo isso é questionável. Tudo isso depende do meu ponto de vista. Depende da forma como eu estou absorvendo esse conhecimento. E aí, quando a gente começa nesse estudo, eu convido a todos o quê? Esvaziar o seu copo. Esvazia. Deixa a sua mente vazia para estar recebendo esse conhecimento. Depois que você receber esse conhecimento, aí você traz a sua bagagem e vai somar. E aí a gente vai ter o quê? Café com leite. Misturou, virou café com leite. Que é o quê? Você vai receber esse conhecimento novo, vai juntar com o conhecimento que você tem, e aí você chega ao seu entendimento.
Mas enquanto você não formar uma base de entendimento, você não está pronto para fazer essa mistura, ok? Então, esvazia a mente, recebe o conhecimento novo, e aí mais à frente a gente tira as dúvidas e vai chegando o quê? Na discussão dos entendimentos, que é nessa hora que a gente evolui dentro da religião, tá? Então, voltando, agora a gente compreende por que quando a gente falava no passado, eu sou um bandista, as pessoas, macumbeiro, Por quê? Isso era uma religião de negros, era uma religião de escravos, né? O sincretismo que eles falam tanto, com tanto preconceito, pensa bem, qual a religião que não pratica o sincretismo? Porque o próprio cristianismo, ele vai beber a água do judaísmo. Não vai? O que é o Velho Testamento? Né? O espiritismo, ele bebe a água do cristianismo. Não tem o evangelho segundo o espiritismo? Né? E se a gente pegar, não existe nenhuma religião que seja pura. Todas, o evangélico, que na verdade vem de Lutero, ele é o quê? Um sincretismo com o catolicismo, com o cristianismo católico. Então, tudo é sincrético dentro das religiões. Você não tem uma religião pura. Todas vão estar bebendo a água de alguma outra que existia anteriormente. Então, quando alguém falar para você, você não tem uma religião, sua religião é sincrética, você vai levantar o dedo agora e falar, questionável. Vamos conversar? Qual é a sua religião? Né? Então, é isso que é bacana nesse estudo. É esse convite a essas várias reflexões novas, né? A Umbanda, ela é vista com preconceito porque ela é uma religião que surge de um povo que é tratado com preconceito. Não são pessoas, são escravos. Né? E esse mesmo movimento a gente vê hoje. Do quê? Não pode ter uma Umbanda branca. O que é Umbanda branca? Uma Umbanda que bebe na água do espiritismo. Se vocês começarem a trafegar pela internet, vão ter vários vídeos falando que o Rubens Saraceni branqueou a Umbanda. Por quê? Porque a base dele vem do espiritismo. Então, eles queriam branquear a Umbanda, tirar os orixás negros africanos da Umbanda. Ora, o Rubens Saraceni ele não tira o orixá negro, ele só traz um entendimento novo para o que é orixá. O orixá deixa de ser uma pessoa humana para ser o quê? Uma energia divina. Mas se eu for lá no orixá negro e eu ler sobre o orixá Ogum, por exemplo, que é um soldado guerreiro que guerreou, etc., etc., se eu for trazer para o sincretismo e entender que Ogum é São Jorge na Igreja Católica, quem é São Jorge na Católica? Aí, quando eu trago para a Umbanda do Saraceni, que fala que Ogum é a lei, é o trono, é o orixá que representa a lei. Então, se ele representa a lei, ele não é o soldado guerreiro que está ali para exigir que a lei seja cumprida? Então, é isso que a gente está querendo trazer para esse estudo, é esse olhar mais amplo, a gente sair dessa caixinha do eu estou certo, eu só penso aqui dentro, é a gente abrir esse leque de entendimento e a gente tentar ter um novo olhar, uma nova compreensão para essa religião linda que a gente pratica. Tá? Marcinha, Lu, Mariana, Rafael, vocês querem complementar alguma coisa antes de a gente abrir rapidinho para perguntas? Posso? Sim.
até por uma questão de experiência mesmo pessoal, né? Em todos os sentidos. Eu sempre fui criada... Vocês estão me ouvindo? Porque o tablet está em cima do coisa, não sei se está dando para ouvir. Eu sempre fui criada, né, numa família que tinha certo preconceito com qualquer religião que fosse, ou candomblé, ou umbanda, e misturava tudo. E aí, na minha cabeça, eu não sabia o que era, qual era o conceito, o que era isso, o que acontecia. Pensava em N coisas bizarras, e até que fui, né? E aí entendi o que era, no primeiro momento não entendi, mas comecei a estudar, enfim, e aí comecei a entender o que era. E aí achei muito interessante uma parte que o Comino fala, e que, assim, ter o conhecimento da Umbanda me trouxe a quebra do preconceito, e aí isso já foi uma experiência. E aí depois ler um pouco sobre o que ele falou, o que eu vou falar agora que ele diz, é justamente o que aconteceu aqui em casa, tanto quanto o Rafael começou aí, que foi um pouco depois de mim, quando eu comecei a entender de fato que era Umbanda. E aí a gente entende que a Umbanda é uma religião, mas ela vai muito mais além de uma religião. Ela se torna, na verdade, se você começar a entender os fundamentos e a estudar, enfim, a praticar isso, ela passa a ser, além de religião, uma filosofia de vida, uma forma de autoconhecimento, uma forma de cura para vários problemas seus mesmo internos, uma forma de repensar muitas coisas que talvez você não pensasse e ligou automático e foi, e aí você começa a pensar em muitas coisas ali quando você começa a estudar, e pensar em coisas que são muito íntimas e que talvez você nem pensasse, coisas que você começa a ver, presenciar na sociedade, pessoas em volta de você. E aí entender a Umbanda se torna você ser a Umbanda. E aí você ser a Umbanda é praticar a Umbanda 24 horas por dia. É a sua relação com a natureza, é a sua relação com você mesmo, é a sua relação com as pessoas. E isso, além de te trazer um benefício, né, próprio para você mesmo, você traz benefícios para as pessoas que estão em volta de você, que você começa a praticar a caridade, você começa a se esforçar nisso, a se esforçar em consertar o que pode ser consertado dentro de você mesmo. E isso traz também uma responsabilidade e um benefício a nível social, porque você sabendo o que é Umbanda, você mostrando que ser umbandista é ser uma pessoa boa, é ser uma pessoa que faz a caridade, é ser uma pessoa que traz princípios, que respeita a natureza, que tudo isso, você mostra para as pessoas que têm preconceito, assim como eu tinha, que a Umbanda não é uma coisa feia, não é uma prática obscura, não é nada disso. E você ser umbandista não precisa ser discriminado ou nada do gênero, você continua sendo uma pessoa legal, uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem para as pessoas. E esclarecer muito mais até o que as práticas da Umbanda, como que funciona, como você leva a vida, quais são os princípios que isso te traz, que não tem sacrifícios, que nada disso. Então, também traz essa responsabilidade de você, sendo umbandista e entendendo que é Umbanda, passar para as pessoas que ainda têm preconceito qual é a verdadeira origem, a verdadeira prática, quais são os princípios da Umbanda. E isso trouxe para mim... tudo isso que eu falei foi a experiência que eu estou vivendo durante todo esse tempo que eu estou na tenda, transformações internas e também a responsabilidade de levar para várias pessoas em volta de mim esse conceito e desqualificar coisas erradas que as pessoas pensam. Desculpa se eu falei demais. Esse vídeo que a Mari falou sobre o que eu sou Umbanda, ele é bem legal. Bom, então, a gente agora vai encerrar a nossa aula de hoje. Eu vou encerrar aqui a gravação para a gente poder abrir para perguntas, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. E lá no Telegram, eu vou colocar a aba da aula de hoje com o tema do conteúdo, tendo na frente o tema do conteúdo dado, e aí dentro eu vou sempre estar colocando materiais complementares para vocês assistirem. O Rafael, a Luciana, a Mariana também, a gente vai estar sempre colocando material complementar. Então, é muito legal
depois que a aula acabar, ir lá no Telegram e assistir esse material que a gente sempre vai estar disponibilizando para vocês, tá? Bom, vou encerrar a gravação para a gente abrir para perguntas.